Quanto aos critérios de avaliação, essas regras se aplicam a todas as avaliações do semestre, independentemente da característica delas, porque é, essa tabela é muito mais um enquadramento para auxiliar o aluno se perceber dentro das avaliações do semestre em que extrato de nota ele se encaixa. Então vejam, isso está disponibilizado no plano de ensino, mas só para poder fazer uma descrição aqui. A gente trabalha de uma variação desde 0 até 100%, principalmente considerando que a média exigida pela UFV é acima de 60%. Então, abaixo de 60% é abaixo da média e acima de 60% acima da média. E aí a gente trabalha a partir desses quatro estratos acima da média e desses dois estratos abaixo da média. Então vejam, de 90 a 100% é de excelente a perfeito. O aluno é capaz de descrever em profundidade o conteúdo da questão, assim como se posicionar criticamente acerca do seu conteúdo. O texto é claro, coeso e coerente, dotado de argumentação teórica substancial. Inexistem erros conceituais e há pouca ocorrência de erros de análise e ou português. Então, realmente é um aluno que na sua avaliação, seja ela uma questão escrita, seja ela uma questão oral, ele realmente tem pouquíssimas falhas, tanto de conteúdo quanto em forma. E se vocês pensarem atrelando essa característica, essa caracterização com a própria exploração da bibliografia, pode perceber que é um aluno que, ao falar em profundidade, ele está explorando bibliografias não só as de nível analítico, por exemplo, que é a mais desejável para uma formação conceitual, mas também as bibliografias complementares e as bibliografias avançadas. Então, isso até é interessante porque o aluno que trabalha nesse extrato e no extrato abaixo, ele já está adentrando em bibliografias não só de nível analítico, mas as complementares e as avançadas. Então, no segundo extrato, de 80% a 89%, é um aluno que é muito bom. O aluno é capaz de descrever em profundidade o conteúdo da questão, assim como se posicionar criticamente acerca do seu conteúdo. Então, neste ponto, a gente está aqui muito próximo do primeiro extrato. Mas aí agora que vai ter a caracterização. O texto é claro, coeso e coerente, dotado de argumentação teórica substancial, mas há poucos erros conceituais e poucas ocorrências de análise e ou português. Então aqui existem poucos erros e no primeiro caso inexistem. Então esses dois extratos aqui são vamos dizer, os mais desejáveis para os alunos terem enquanto meta nas suas avaliações. E os outros dois extratos a gente pode colocar aqui acima da média, então um acima da média e outro mediano. O mediano é um aluno que é capaz de escrever razoavelmente, portanto, não em profundidade, o conteúdo da questão, assim como se posicionar criticamente acerca do seu conteúdo. Então, a gente tem ainda esse posicionamento, mas ainda sem alcançar um nível de profundidade. O texto é claro, coeso e coerente, dotado de argumentação teórica substancial. Há poucos erros conceituais e pouca ocorrência de erros de análise e ou português. Então, a grande diferença entre o segundo extrato e o terceiro extrato é a questão de não ter mais em profundidade, mas tão somente a descrição da sua resposta com um domínio razoável quanto à questão. Então, esse extrato também é um bom extrato, mas o aluno mereceria uma maior dedicação nos seus estudos para poder subir em relação a esse critério. Acima da média, é um aluno que é capaz de descrever minimamente o conteúdo da questão.
assim como se posicionar criticamente acerca do seu conteúdo. Vejam que em todos os 4 estratos há um posicionamento crítico em relação ao conteúdo. Não é uma mera descrição, ou uma mera cópia, uma mera simplificação do conteúdo. Há um posicionamento crítico em relação às diferentes posições, às diferentes abordagens e, acima de tudo, com a clareza conceitual que é necessária em todos os estratos, em todas as questões. O texto é claro, coeso e coerente, dotado de argumentação teórica substancial, há poucos erros conceituais e erros de análise e ou português. Entretanto, mas, aqui a gente poderia até complementar aqui, bem como existem elementos estranhos à resposta sem prejuízo dos argumentos. O aluno muitas vezes não desenvolve suficientemente a questão e tenta se esquivar ou criar ou trazer argumentos que não são centrais apenas para poder preencher espaço em relação à sua resposta, por exemplo, numa prova dissertativa. Então, é um aluno que ele tem um domínio mínimo, mas tenta variar dentro desse conteúdo para poder demonstrar alguma familiaridade com o tema. Então, ele está acima da média, mas está acima da média, mas aquém de um aluno mediano, ok? Já nos últimos 2 estratos, ou seja, o aluno abaixo da média, ele é incapaz de descrever minimamente o conteúdo da questão, assim como posicionar-se criticamente acerca do conteúdo. Então, ele é incapaz de ambas as coisas. O texto não é claro e com alguns erros de português, admitidos erros de análise e conceituais, desde que não prejudiquem a argumentação. Nota-se a presença de elementos estranhos à resposta sem prejuízo do desenvolvimento argumentativo. E aí, o último extrato é o menos desejável, porque está muito próximo de uma reprovação direta, se a gente fosse pensar dentro do âmbito do semestre. É um aluno que alcançaria uma nota muito fraca de 0 a 49%. O discente apresenta pouca ou nenhuma qualidade nas avaliações, há falhas formais e materiais em diversos graus. Não menciona, não explica ou faz com deficiência o conteúdo da questão, assim como não se posicionou criticamente a respeito do seu conteúdo. Citam-se elementos teóricos apenas para o preenchimento de espaço destinado à resposta. Aqui é central essa figura da fuga em relação ao conteúdo. O texto é obscuro e com grande quantidade de erros de análise, conceituais e ou de português. Nota-se a presença de elementos estranhos à resposta com prejuízo do desenvolvimento argumentativo. A faixa gradativa varia entre 0 e 49, porque se for pensar aqui em comparação aos demais estratos, que são de 10 em 10%, esse aqui cobre praticamente metade do percentual da avaliação. Então, quanto pior a questão, mais baixa vai ser a classificação. Enfim, essa caracterização ela é considerada pelo professor nas avaliações. Eu deixo isso, por exemplo, impresso ou lado a lado comigo na hora da correção, para poder ficar muito claro para mim mesmo a questão dos extratos. E os alunos devem considerar e se posicionar dentro desses extratos. É claro que isso também serve enquanto uma autocrítica do discente quanto ao que ele deseja dentro da sua formação e aquilo que ele precisa, por exemplo, se aperfeiçoar dentro também. Se o aluno recebe ali uma posição de mediano em uma avaliação, ele pode perceber claramente que ele, para poder melhorar, ele vai poder passar, tem que passar de um nível de uma análise meramente razoável quanto ao conteúdo e passar para em profundidade em relação ao conteúdo. Então, a questão, existem poucos erros formais, mas a profundidade é o que faria esse salto, esse upgrade da escala de nota do discente. Então, esses seriam os critérios básicos que vão ser aplicáveis nas 3 avaliações do semestre.